Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma live hoje, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Digam pra mim se vocês estão escutando. Se alguém puder falar que tá escutando bem, só pra eu começar direitinho, eu agradeço. Se o áudio tá bom. Então tá, obrigada. Então vamos começar. Hoje o nosso tema é divergências culturais. E eu não sei se todo mundo viu, mas eu tenho uma surpresa para vocês nesse tema e vai ser super legal. Não vou contar ainda. Então, vamos começar para ficar bem legal. Primeiro eu vou começar falando um pouco sobre as divergências culturais. Divergências culturais, a gente vê as divergências culturais. No Brasil, a gente já vê grande parte das divergências culturais, porque o Brasil é um país que tem muita miscigenação, então tem muita divergência cultural. A gente vê a divergência cultural o tempo todo no Brasil. Então, isso é muito legal, né? Porque aqui no nosso próprio país a gente consegue encontrar várias divergências culturais, encontrar gente de todo tipo de cultura e conhecer um pouco da cultura de todo mundo. Boa noite para quem está entrando. Eu já comecei um pouquinho a falar das divergências culturais. Peço desculpa até pelo meu atraso aqui, foi um problema da internet. E tava falando que no nosso próprio país a gente consegue ver muito sobre divergências culturais, o que é muito interessante, né, gente? E a gente consegue aprender muito com isso. E saber sobre outra cultura, aprender o que as outras culturas podem oferecer pra gente, isso é muito bonito. Até porque cultura envolve diferentes coisas dentro de uma sociedade. Então, envolve comida, envolve vestimento, manifestação religiosa, tradição, envolve a forma como as pessoas se portam, envolve a forma como as pessoas lidam com os outros, né? A forma como as pessoas vão até falar com as pessoas, né? A forma de se portar mesmo. E eu acho que isso é muito interessante, né? A gente tem dentro do sotaque também, né? Isso também é uma divergência cultural. E a gente vê muito isso no Brasil, até, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, né? Que é uma coisa muito básica, né? Eu sou paulistana e moro aqui no Rio de Janeiro. E a gente vê isso, porque quando eu cheguei no Rio, há alguns anos atrás, tinham gírias do carioca que eu não entendia. E até hoje eu me pego com algumas gírias que eles falam que eu fico tipo, quê? Hã? Não entendo. E hoje algumas coisas que os paulistanos falam também tem coisas que eu não entendo, porque como faz muito tempo que eu não tô em São Paulo, tem algumas coisas que eu não lembro. Como tem algumas coisas que eu falo de São Paulo que os cariocas, né, pra variar, dão muita risada na minha cara. Mas, enfim. Mas esse processo é muito legal. Só que não acontece só no Brasil, né? Acontece em vários lugares do mundo. Toda vez que a gente viaja, toda vez que a gente faz alguma coisa diferente, a gente tá tendo uma diferença cultural, a gente tá adquirindo algum conhecimento de alguma cultura. Quando a gente faz um intercâmbio, a gente adquire. Quando a gente viaja, quando a gente mora fora, quando a gente faz alguma viagem tanto nacional quanto internacional, a gente está adquirindo culturas diferentes. Então, tudo isso é muito importante e muito legal, né? E
E isso tudo é super bacana, porque as culturas são muito bacanas. O que a gente pode aprender com elas é muito bacana. Faz a gente abrir nossos olhos para muitas coisas, né? E dentro também das divergências de cultura, existe também a xenofobia, que tá dentro disso, né? Infelizmente, existe isso. E essas coisas não vão mudar. Elas deveriam, né? Aos poucos, espero que mudem, mas por enquanto não tivemos uma mudança ainda, né? Sobre esse aspecto. Mas então, como eu disse, eu tenho uma surpresa bem legal para vocês. E a primeira surpresa que eu tenho para vocês é que nós teremos convidados hoje para falar da experiência deles. Porque o que eu quero não é só passar a minha experiência, então a forma que eu vi o mundo, né? Eu quero passar a forma que os outros veem o mundo também. Então, eu vou chamar alguns convidados e eles vão falar a experiência que eles tiveram culturalmente. E eu acho que isso vai ser muito bacana para todos vocês. Porque depois eu vou falar um pouco da minha experiência, mas vocês vão poder escutar de outras pessoas também. Talvez um outro olhar, né? E de lugares que talvez eu não saiba falar, porque eu não tive essa vivência nesse lugar. Então, eles vão poder falar um pouco. Por isso eu trouxe essa surpresa de trazer esses convidados para vocês. Então, nós vamos começar com o nosso convidado número 1. Deixa eu ver aqui. Vamos chamar aqui. Só pesquisar aqui. Se já tá aqui. Vou dar um oizinho aqui no WhatsApp, só pra pessoa ficar, pra ela ligar que ela tava aqui. Talvez tenha tido algum problema com a internet. E aí, então, e aí a gente vai poder fazer essa interação com uma outra pessoa também, para vocês terem uma visão diferente. E não só a minha visão, né? Porque a minha visão é a minha visão, mas a gente não pode ter só esse vínculo. A gente tem que pensar fora da caixinha e trazer outras pessoas para estarem aqui junto, né? Estarem junto com a gente, mostrarem o conhecimento deles também, porque isso traz muito benefício pra gente, né? Até porque tem coisas que eu não tenho propriedade para falar, países, né, lugares que eu não tenho tanta propriedade para falar, né? Eu tenho uma noção, posso ter algumas coisas que eu posso entender, mas não a vivência que as pessoas tiveram. Então, assim, isso é muito importante. E tudo isso vai melhorar. Então, é muito importante isso. Aí nós vamos ter essas pessoas dentro da live para explicar um pouquinho do que eles vivenciaram. Vocês sabem que ao vivo tudo pode dar ruim, né? Porque é ao vivo, o pessoal não tá acostumado. E aí tudo é um pouco diferente.
Vamos lá, agora acho que foi. Pronto, primeiro convidado aí entrando para falar com a gente um pouquinho. Oi, João, E aí, tudo Sofia? bem? Tudo bom? Tudo bem? Bom demais. É um prazer ter você aqui na minha live para falar um pouquinho com a gente, compartilhar sua experiência. Então, o João vai se apresentar, vai falar um Tá. pouquinho do que ele viveu fora do país e o que ele pode falar da cultura, do que ele sabe da cultura e do que ele entendeu das proporções culturais dele, do que ele viu de bom e de ruim culturalmente onde ele viveu. Né, João? Uhum. Conta pra gente um pouquinho. Então, eu fui pra Milwaukee, Wisconsin, fiquei lá 2 meses só, fazendo intercâmbio. Eu acabei ficando na faculdade mesmo, então não foi em casa de família, não tive tanto a relação com o dia a dia mesmo dos americanos, como que é e tudo mais. Só que como eu fiquei na facu, fiquei no AP com mais 4 pessoas lá, e tinham 2 moleques que eram da Arábia Saudita. Então, tipo, foi bem da hora conseguir ver como que era o cotidiano deles. Eles estavam no período do Ramadã também, então só comiam à noite, depois que o sol se punha e tudo mais. Uma experiência muito boa de entender como que é a cultura de outras, sabe, um povo que vem de uma religião totalmente diferente da nossa, o que eles pensam. Pô, foi sensacional, assim, animal. Fiz amizade com umas pessoas também que era do Sri Lanka, que eu não sabia nem onde ficava. Então, tipo, você vê que a forma deles se comportar é totalmente diferente da nossa, muito mais polido, muito mais formal. Também era uma coisa bem diferente, foi muito bom para conhecer outras pessoas. Ah, isso é muito legal, né? Não, E ter demais. essa experiência cultural, viver com outras pessoas, né? A gente conhece outras pessoas de outras culturas. A gente tem um ganho muito grande para nossa vida, né, João? Sim, sem dúvida. Isso aí faz a gente crescer muito. Seu intercâmbio, né, foi na faculdade, né? Foi. Foi em 2014 que você Aham. disse? Foi durante a faculdade de Direito. Isso. E o que que você fala sobre a cultura de faculdades, entre uma faculdade dos Estados Unidos e uma faculdade brasileira? Ah, totalmente diferente, Essa né? divergência, Pô, é como é porque que você sentiu isso? eu fiz PUC São Paulo, né? Então, pô, mó legalize, não tem regra nenhuma, tipo, você não precisa falar, você não tem que respeitar nada, você faz o que você quiser. E lá era Hum, totalmente regrado, tipo, os caras enchiam. Então dava bronca que você chegava 10 minutos atrasado, não podia comer na aula, um negócio que pra gente não faz sentido nenhum. Pra mim não faz sentido nenhum. E tipo, é sim, muito. Os caras são muito mais rigorosos, tem prova pra caramba. muito É, rígidos, né? pois é, nada a ver com o que é aqui. Mas, Uhum. pô, show de bola lá, né? A infraestrutura que as escolas, que a faculdade tinha lá não se compara com o que tem no Brasil. Então, tipo, é outro posicionamento, outro estilo de dar aula, não tem nada a ver com o nosso, é muito mais formal, muito mais quadrado. Mas, é, o estilo deles, né? Mas foi legal. Mas valeu a pena, né? Óbvio, né? Como não valeria fazer a pena fazer o intercâmbio? E você ficou quanto tempo lá com esse intercâmbio de faculdade? Eu fiz durante a Copa Hã? do... Eu fiquei 2 meses só. 2 meses. Aí ficou focado na faculdade de Direito, né? Não, fui só pra fazer inglês, né? Ah, entendi. Ah, entendi. Então, bom, pessoal, vocês viram que o João teve esse momento aí cultural dentro de uma faculdade, que é uma coisa diferente, que é uma coisa que eu não poderia contar para vocês, porque eu não tive essa experiência ainda, pretendo ter, mas é uma coisa muito bacana. E tinha bastante estrangeiro junto com você, né, João? Só estrangeiro, praticamente. Só É uma estrangeiro. coisa oriental. Ou... E muito árabe também.
E aí você teve esse. Isso foi muito bom porque você conheceu, querendo ou não, né, essas pessoas de outros lugares, que você foi conhecendo um pouco da cultura delas também, né? Sim, sem dúvida. E Sem isso dúvida. foi muito rico para você, né? Sim, porque as Até culturas para sua vida são profissional e para o seu crescimento hoje, né? assim, até para entender, né, como que é o pensamento de cada um, você entende um pouco mais porque que eles pensam de um jeito totalmente diferente do nosso, porque eles são criados assim, né? Não tem como comparar o nosso cotidiano com o cotidiano deles. Não, é totalmente Sim. diferente. Então, você aprende bastante com eles, é legal. Você tem que estar com a mente aberta, obviamente, para entender o que eles falam e não querer bater de frente. Simplesmente aceitar do mesmo jeito que eles aceitam, como que é a nossa rotina aqui também. Mas é animal. Sim, é muito legal, né? Então tá bom, João. Muito obrigada por ter participado da live, por ter Valeu, contribuído aí com as suas experiências do seu intercâmbio. E foi muito legal. Obrigada mesmo, tá? valeu, Um Sof. beijo, João. Bom, gente, vocês viram que é muito legal, né? Trazer outras pessoas, porque eles conseguem dar uma visão diferente pra gente, que não é só a nossa visão, a minha visão. E, por exemplo, o João já é mais velho, o João é meu amigo há muitos anos, e o intercâmbio dele foi em 2014, 2015, que foi a época que ele estava fazendo a primeira faculdade dele. Então, foi muito legal isso, porque ele já fez um intercâmbio de faculdade, né? Já viu como é que é uma faculdade lá, como é essa diferença, que é muito bacana. E tudo isso tem um propósito, tudo isso tem coisas a serem agregadas na nossa vida e no nosso cotidiano. E o João trouxe pra gente que, apesar dele estar lá treinando inglês e tudo, nessa questão assim, ele pôde conviver com pessoas de lugares que ele nem sabia que existiam e aprender com isso, aprender o porquê que eles são daquele jeito, que muita gente não entende o porquê que uma pessoa é daquele jeito. Como que a pessoa pode, às vezes a gente se questiona, né? Como que uma pessoa pode viver numa religião como essa ou num país como esse, aceitar determinados determinadas coisas culturais que para nós parece tão rígido, tão sem sentido. E, e às vezes, se você escutar um pouco deles e o que eles pensam, a gente consegue entender o porquê que eles pensam daquela forma, porque eles já foram doutrinados assim, e eles têm essa visão, e para eles isso é bom. Eles não querem mudar. Tem gente que não quer mudar, que eles estão acostumados com aquilo e eles gostam daquilo. Então, isso é realmente bom para eles, né? E então, tudo isso faz muito bem pra gente. Essas culturas, essas coisas, esses aprendizados, essa divergência cultural, todos os aprendizados que a gente pode ter, eles fazem muito bem pra gente. Principalmente se for cultural, porque isso vai fazer sempre muito bem pra gente. Agora eu vou chamar nossa segunda convidada da noite para falar um pouco da experiência dela. Espero que vocês gostem. Deixa eu ver aqui. Olá, boa Oi, noite. boa noite, Pascale, tudo bem? Tudo bom? Que prazer tê-la Nome aqui é na Pascale. live. Um prazer imenso estar aqui na live da minha amiga. Então, conta um pouquinho pra gente como foi a sua experiência, o que você passou,
quais foram as suas maiores experiências culturais, o que você sentiu mais dificuldade de vertente cultural. E sei que você já foi para alguns países, né? Então você pode falar um pouco de todos, ou então pode falar um pouco pode se especificar em um, a escolha é sua. E Tá. fala um pouco pra gente o que você sente sobre a cultura, o que tem, se você já sofreu alguma coisa ruim ou se foram só experiências boas. E conta pra gente aí, pra gente saber um pouco do seu ponto de vista sobre essa questão cultural. Então, eu vou falar mais da Itália, né, que é o mais recente, que eu tava lá ano passado, eu fiquei um ano lá para tirar o passaporte, né? E então, a minha experiência lá foi boa, tipo, os lugares são bons, tem segurança, né? Que é uma coisa que eu sempre busco quando eu vou viajar, porque já basta o Rio de Janeiro de violento, né? Então a gente quer um pouco de paz quando a gente viaja. Então, assim, os italianos, eu não posso dizer que é um povo assim muito educado, né? Assim, a gente espera tipo a Europa na pessoal educado e tal, assim, Itália, eles são mais, como eu posso dizer assim, diretos, eles n- não sei, assim, a gente não tá acostumado, né? Quando a gente não conhece a pessoa, a gente fala sorrindo, não sei o que, eles não, eles já falam tudo na lata, falam muito alto e que mais? E assim, a minha experiência quando eu conhecia, principalmente homens, né? Quando eles sabem que a gente é brasileira, eles eles são bem assim, eles não escondem, né? Que eles têm um desejo assim bem forte. Mas chegava a ser muito grosseiro, sabe? A forma que eles tratavam eu e minha amiga, porque eu viajei com a minha amiga também por um mês. E ela também teve essa experiência, tipo, de homem querer se aproveitar e tal. E eu já fui seguida 2 vezes na rua, lá, na Itália. Então, lá o assédio é bem grande também. Tá na cultura deles também isso, né? É bem nítido. E quando você conhece, o pessoal é educado, né? Eu conheci uma família lá e eles eram super educados, eles adoram fazer comida, né, para receber visita, não sei o quê. E que mais? De cultura, né? Hum, Eles são bem religiosos. Toda esquina tem igreja. Qualquer lugar que você vai tem igreja. E é uma população bem idosa também. Tem muito mais velho, gente bem idosa, principalmente na cidade que eu fiquei também. Hum, e também tem muito imigrante também. O pessoal achava sempre que eu era indiana, né? Porque até os brasileiros que vão lá Você são parece um brancos. pouco índiazinha. Não, mas aí eles achavam que era indiana, porque tem muito indiano lá, né? Indiano e africano. E aí, Uhum. como eles não estavam acostumados a ver, tipo, gente assim, que nem eu, tipo, morena, aí todos eles achavam que eu era indiana. Aí sempre me perguntavam se eu era indiana. Eu, não, sou brasileira. Eles, ai, que legal, não sei o quê. Eles adoram o Brasil. Sempre quando a gente fala, ai, Brasil, eles adoram. Todo mundo quer conhecer e tal. E como eu fiquei em cidade pequena, o pessoal ficava pensando, nossa, o que você tá fazendo aqui nessa cidade? Você devia estar no Brasil. Eu ficava, gente, mas não é tão bom assim, não, calma aí. O pessoal escuta falar muito bem do Brasil. E é isso, assim, pelo que eu tô me lembrando. É isso, Catarina falando aqui. Oi, Poliana.
E você quer falar sobre mais alguma experiência sua em outro país, de cultura, que você lembre que possa ser relevante, que você acha que possa ser relevante para o nosso tema daqui de divergência cultural, que você possa ter tido alguma dificuldade de adaptação ou... Não, eu não tenho muita dificuldade para me adaptar, assim. Eu já vejo como é que é o ambiente, tipo, na Suíça, quando eu fui com você. O pessoal é muito educado, e é tudo muito, tipo, é muito educado, entendeu? É pontual, é bem. E eu gostei, assim, eu não tenho muito do que falar, assim, que eu não tenho gostado. Eu gostei muito, pessoal. É bem receptivo. Estados Unidos também, eu achei um povo bem educado também. Uhum. E, tipo assim, até nos transportes, assim, mesmo eles não te conhecendo, eles puxam assunto com você. É diferente, né? Mas é legal. E, hum, assim, acho que é isso. Então tá bom, amiga. Muito obrigada por ter compartilhado das suas experiências. Muito obrigada por ter feito parte da live, por ter me ajudado aqui com Obrigada a essa você por me surpresa que eu queria convidar. fazer. Foi muito bom tê-la aqui, tá bom? Obrigada. Um Tá beijo. bom. Beijo. Então, gente, vocês viram mais uma pessoa aí que falou, né, de outros países e da divergência, né, cultural entre outros países. E eu tinha mais duas pessoas que eu ia chamar, porém, uma teve um problema de última hora e uma eu não consegui falar com ela, infelizmente. Não consegui falar com ela. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre as minhas experiências disso. As minhas experiências são que não é tudo perfeito, né, gente? Sempre tem lados bons e lados ruins em tudo. E, e é o seguinte, eu reparei muito, né, dentro da parte de divergências culturais, nos países que eu já viajei ou nos intercâmbios que eu já fiz e tudo, tem muitas coisas boas, tem muitas coisas maravilhosas. Tem muitos países que realmente, assim, a Europa, né, no geral, que é um lugar que eu conheço bastante, e a Ásia, são lugares muito bons, muito seguros, e isso é muito, muito bom. E mas existe a xenofobia, né? Muita gente me pediu para falar dessa questão cultural e também falar da xenofobia dos outros países. E eu queria entrar nesse assunto, porque existe sim essa questão da xenofobia. Eu já passei isso em mais de uma vez, quando eu viajei sozinha e em um dos meus intercâmbios, né? E em um dos meus intercâmbios eu passei, na minha viagem sozinha, até na que eu fiz com a Pascale, eu passei. E isso que, primeiramente, as pessoas elas me confundiam até com europeia, por conta de ser muito clara, né?
com ser loira, ser dos olhos claros, muito branquinha, né? Eles de primeira não achavam que eu era brasileira. E eu sempre tive um inglês muito bom, né? Então achavam que eu era russa, alguma coisa assim, mas não achavam que eu era brasileira. Mas a partir do momento que eu falava que eu era brasileira, já tive até oferta de pagarem um drink para mim, achando que eu ia dormir com alguém. E isso foi bem pesado. Então, na Europa existe muito estigma de que a mulher brasileira é realmente uma mulher vulgar, né? É uma mulher, né, prostituta, né? Digamos assim. E eles têm esse estigma de que o Brasil muita gente tem esse estigma de que o Brasil é só carnaval, futebol e prostituta. Carnaval, futebol e prostituta. Não estou falando que é 100%. Existem exceções. Mas tem muito, 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 muito. Acontece, até porque tem muita mulher brasileira que vai para lá para se prostituir. Mas eu fui numa festa, por exemplo, uma experiência própria. Eu fui numa festa quando eu estava na Suíça e eu estava tranquila com a minha amiga. E aí eu estava conversando com ela em português. Aí o rapaz veio e perguntou: vocês são brasileiras? Aí a gente falou: sim, nós somos brasileiras. Aí ele pegou e falou assim, aí ele olhou para mim assim, falou assim: você é a brasileira mais linda que eu já vi na minha vida. Quer que eu te pague um drink? Aí eu peguei e falei assim: um drink? Eu falei assim: não, muito obrigada, eu não tô bebendo. Aí ele pegou e falou assim: não, mas deixa eu te pagar um drink, depois você pode ir dormir no meu hotel. Aí eu virei pra ele e falei assim: você tá me confundindo, meu bem. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu falei assim: não por um drink e nem por 1 milhão de pesos suíços, né? De francos suíços. E saí fora. Mas aconteceu comigo. E acontece muito, as pessoas desconfiam, as pessoas eles têm esse estigma. Quando eu fiz um dos meus intercâmbios também, demorou um pouco para eu fazer amizade, então foi um pouco difícil, até por eu ser brasileira. Demorou para eu fazer amizades lá. E uma vez eu tentei entrar no Tinder. Gente, olha isso. Tentei entrar no Tinder. Eu tentei entrar no Tinder. E olha que horror. Eu entrei no Tinder. Gente, eu não dava, porque tava escrito que eu era brasileira. Nenhum cara me levava a sério. Os caras achavam que eu era puta, que eu tava no Tinder porque eu queria cobrar. Aí, tipo, se eu dava match com alguém, o cara já perguntava quanto é que eu era. Aí eu apaguei o Tinder, assim, porque eu falei assim: não, deixa quieto, Tinder, deixa quieto. Aí, enfim, isso é uma questão de xenofobia que acontece e muito na Europa, né? Eu não posso falar muito dos outros países, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, eu não sei dizer, né? O que eu sei dizer é que um amigo me contou que no intercâmbio que ele fez um intercâmbio nos Estados Unidos e que até chamei ele para participar hoje, mas ele não pôde porque ele tinha um compromisso. Que lá na cidade onde ele ficou, os negros realmente odiavam os brancos. Então é igual a alguns filmes que nós vemos aqui no Brasil, né? E os negros realmente odiavam os brancos.
E eles, tipo assim, tinham raiva mesmo. Então, tipo, tinha os colégios, é, os colégios para negros, né? E os colégios para brancos. E, e era assim, sabe? Era uma coisa muito pesada, assim. Ele me falou que isso era uma das coisas de choque cultural bem fortes que ele tinha reparado lá. E isso foi muito ruim para ele. Mas isso foi o que ele me falou. Eu não tenho experiência de morar nos Estados Unidos, eu só fui a passeio algumas vezes. Então, assim, não posso falar com tanta propriedade, posso contar o que outras pessoas me passaram. Tinha uma amiga minha que eu queria muito que ela falasse hoje, mas foi essa que eu não consegui falar com ela direito. Para falar um pouco da experiência dela no Brasil, né, de divergência cultural. Mas eu vi que meu amigo entrou aqui, então eu vou falar ao vivo para perguntar se ele topa. Humberto, você topa entrar na live comigo e falar um pouquinho do que você acha de diferente das culturas, já que você é lá do Maranhão e mora aqui? Você topa? Escreve aí para mim se você topar, eu te coloco aqui junto comigo ao vivo para você falar um pouquinho, coisa rápida. Falar um pouquinho das culturas, que eu estava fazendo isso agora. Já teve 2 pessoas aqui que falaram comigo ao vivo e contaram um pouco das experiências culturais delas, né? E tá sendo bem interessante esse bate-papo. E, e, e essa questão cultural, gente, é muito interessante, porque faz vocês abrirem os olhos para as coisas. Por exemplo, eu morei na Coreia, né? Que eu contei na minha última live. Quando eu morei na Coreia, gente, é uma diferença cultural, assim, enorme, assim, não tem nem o que falar. Assim, absurdo, né? E as pessoas me perguntam hoje, você voltaria para a Coreia? Eu falo com todo prazer e vontade do mundo, eu voltaria. Porque foi onde abriu os meus olhos, porque eu vivia num mundo assim, ó. Eu vivia num mundo assim, né? Graças a Deus, eu nasci numa família que meus pais sempre puderam me proporcionar uma vida muito boa e trabalhadores. Então, sempre tive uma vida muito boa, graças a Deus. E quando eu fui para a Coreia, foi onde eu abri os meus olhos para ver onde eu morava, assim, onde o mundinho que eu vivia, que tipo, eu vivia num círculo fechado e que eu nunca tinha visto o que era sair daquilo, sabe? O que era ir a pé para uma escola, ir de ônibus para uma escola, fazer alguma coisa sozinha, andar na rua à noite sozinha, pegar um ônibus para ir pro shopping, coisas desse tipo. E lá foi onde abriu minha mente muito e eu amadureci muito quando eu fiz a minha viagem para a Coreia. E foi onde eu amadureci mais na minha vida. Assim, eu amadureci muito mesmo quando eu fiz minha viagem para a Coreia. Foi quando eu abri mais os meus olhos. Depois disso, cada viagem eu fui amadurecendo mais ainda, né? Mas eu. Gente, cada coisa que você vai vendo das culturas é muito legal. Por exemplo, a cultura dos coreanos, gente, é uma coisa linda. Você sai na rua de madrugada. Eu saía na rua de madrugada, às vezes, para comprar. De madrugada, não, né? Final de noite. Até porque eu era bem nova quando eu morei lá. Mas, assim, tinha um mercadinho, uns 4 quarteirões da minha casa.
E aí eu ia comprar alguma coisa que faltava. E para chegar nesse mercadinho, tinha um prostíbulo. E esse horário, né, mais ou menos, já estava começando a ter pessoas, né? Aí eu vi que uma amiga minha que morou na Coreia comigo entrou. Hi. E tinha um prostíbulo. E, gente, eu era novinha, uma menininha. Eu passava em frente dele, tava lá os coreanos, bêbados, homens mais velhos. E eles não encostavam em mim, eles não falavam comigo, eles mal olhavam pra mim, sabe? Era totalmente respeitoso, né? É uma cultura muito bonita, sabe? Uma cultura linda. Uma vez também o meu irmão esqueceu a carteira dele num restaurante, que eu acho que ele tava um pouco. E se fosse no Brasil, provavelmente a gente nunca mais acharia essa carteira. Mas o meu irmão foi no dia seguinte no restaurante para ver, por um acaso, se a carteira estava lá, porque nós estávamos na Coreia. A carteira dele estava dentro de um saquinho, grampeado, esperando que ele fosse buscar. E antes dele ir embora, eles pediram para ele abrir a carteira e conferir se estava tudo correto ou se estava faltando algo. Então, tipo assim, uma coisa incrível, né? Não tem o que falar. Bom, o Humberto não me respondeu, então eu acho que vai ficar para uma próxima dessa, porque eu queria alguém do Brasil para falar um pouco, né, dessa diferença, porque assim, eu vim de São Paulo, a diferença cultural para o Rio não é tão grande assim, né? Tem algumas, né? Tem aquela bolacha e biscoito que a gente sempre briga, apesar de ser bolacha, mas vai continuar sendo bolacha para sempre. Mas eu queria alguém de longe que veio para cá para poder falar um pouquinho, mas eu não consegui dessa vez, gente. Mas é mais ou menos isso. E a última coisa para encerrar a live de hoje, eu anotei aqui uma curiosidade, né? As 5 cidades com a maior diversidade cultural do mundo, que eu acho que é uma curiosidade bem legal. E essas são São Paulo, né? Brasil, Toronto, no Canadá, Nova York, nos Estados Unidos, Sydney, na Austrália, e Singapura, que é uma cidade-estado que também é maravilhosa. Ela foi totalmente montada, projetada, é tipo Brasília, tipo, tudo foi colocado no seu devido lugar, então é como se fosse uma cidade de Matrix, né? Se alguém tiver curiosidade de pesquisar sobre Singapura, é muito legal como é que ela foi montada, realmente é uma Matrix. Tudo foi colocado centímetro e milímetro exatamente no ponto certo para estar perfeito, né? E essas são as 5 cidades com maior diversidade cultural do mundo, né? E a gente vê que uma delas está aqui no Brasil, pertinho da gente. Então, a gente não precisa ir tão longe para ter essa diversidade cultural. Aqui no Brasil mesmo a gente pode ter e a gente pode aprender sobre diversas culturas. Aprender sobre culturas é muito interessante, vale muito a pena. E antes de encerrar a live, eu vou abrir rapidinho aqui para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar agora. Senão, eu já vou encerrando a live. E se não quiser perguntar aqui também, pode perguntar depois para mim no direct, que eu respondo todos, com toda certeza e com todo carinho.
tem alguma pergunta, gente? Alguém tem alguma pergunta sobre a live de hoje? Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido legal. Espero que vocês tenham gostado da surpresa também. A live vai ficar salva para quem não conseguiu ver, né? Eu vou deixar a live salva para quem não conseguiu ver, né? Porque já estamos chegando no final da live. Só aguardando para ver se alguém tem alguma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta, vou responder. Se não, eu já vou encerrar a live aqui. E podem ficar à vontade para me chamar no direct, que eu estarei disponível. E responderei todos. E tem live semana que vem também. Espero vocês aqui cada vez mais. Andrade Mário. O que eu mais gostei? O que eu mais gostei do quê? Depende. Tem muita coisa que eu gostei. O que eu mais gostei do quê? Dos países? Ou de alguma cultura? Ou depende? O que o senhor quis dizer com isso? Porque depende, né? Como são várias culturas, essas divergências culturais, eu acho que é muito difícil falar, porque cada cultura tem sua peculiaridade. E isso que é muito bonito. Então, cada cultura tem uma coisa linda, sabe? Cada cultura tem algo para nos ensinar que é lindo. Não tem como... em conhecer a cultura da Coreia. O que eu mais gostei em conhecer a cultura da Coreia... Gente, eu sou apaixonada pela cultura da Coreia. Eu acho lindo, eu acho lindo. Os templos, sabe? Eu acho lindo. Eu acho lindo a forma como eles se portam, da educação deles, a forma como eles são regrados, a forma como eles são organizados, a forma como eles são... como eles agem perante os outros, né? Eu acho que tudo isso é muito bonito. Eu acho que isso é muito válido. E eu gosto muito disso. Então, acho que foi uma das coisas que fez me apaixonar pela Coreia. A Coreia é um país, assim, incrível, que tem coisas lindíssimas, assim, e pessoas, assim, realmente muito boas, com um coração muito bom, sabe? Trabalhadores, e é muito bonita a cultura de lá. Tem mais alguma pergunta, gente? Senão eu vou encerrar a live, mas a live vai ficar salva. Para quem não viu desde o início, vale a pena ver. Depois que eu vou deixar salva aqui no IGTV. E vocês podem ver. A live ficou bem legal, vale super a pena ver. Né? Ainda mais com os convidados super especiais que eu tive hoje. Eu gostei demais disso, espero que vocês tenham gostado também. Se não temos mais perguntas, eu vou encerrar. E agradeço a todos que participaram, aqueles que puderam participar um pouquinho, que entraram, mesmo que entraram no final. Eu agradeço de coração. E saibam que toda terça-feira, às 19 horas, vai ter live. Depois, talvez eu mude o dia e o horário, mas por enquanto esse está sendo o melhor horário para mim. E eu agradeço. Um beijo bem grande para vocês. E divulguem para quem vocês puderem, quem se interessar, né, por viagens e ainda não me segue, que ainda não conhece o meu canal aqui, né, meu Instagram, meu canal do Instagram, puder me ajudar a divulgar,
para me seguir no Instagram, eu agradeço. E quem não viu inteira, vale a pena ver depois que eu vou deixar salvo, tá bom? Um beijo muito grande para todos vocês. Obrigada por assistir.